Temer autoriza Banco Central brasileiro a comprar papel moeda fora do país. O objetivo da medida provisória é garantir o abastecimento de dinheiro do país. Normalmente o dinheiro que circula no país é fabricado pela Casa da Moeda. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. Lembrando que nosso canal não tem censura e você pode ficar à vontade para comentar o que você quiser. Pois bem, o governo Temer, ele autorizou essa compra, essa importação de papel moeda. Essa fabricação de papel moeda é uma coisa extremamente estratégica e tem a ver com a soberania nacional, porque é o dinheiro do país que está sendo fabricado. É importantíssimo que esse papel moeda seja fabricado no próprio país. Mas uma característica do governo Temer é justamente esse entreguismo, essa vontade louca de privatizar e entregar todo o país. Essa história de Estado mínimo, ele simplesmente quebra toda a máquina pública, e um país que tem Estado mínimo não tem condições de se defender perante, por exemplo, uma economia internacional que é muito agressiva mesmo. Imagina um Estado mínimo se defender das economias neoliberais do planeta sem força, sendo totalmente mínimo. É um país que está condenado a ser dominado novamente e virar colônia. Então isso soa como mais uma medida que ele está tomando para fazer isso. Então ele diz aqui, vamos entender a notícia. O presidente Temer editou nesta quinta-feira uma medida provisória que autoriza o Banco Central a comprar papel moeda e moeda metálica de fornecedores estrangeiros para abastecer a circulação do dinheiro no país. Normalmente quem fabrica o dinheiro que circula no país é a Casa da Moeda do Brasil. A medida passa a entrar em vigor a partir de sua publicação, que deverá ser feita na edição de sexta-feira, 16 de setembro de 2016, portanto já está valendo. No entanto, para que vire lei, precisa ser aprovada no Congresso. Então, se isso não acontecer, perderá a validade. Só que já aconteceu, né? Desses 120 dias vão ser feitos dessa forma. O texto da medida provisória afirma que a Casa da Moeda não deverá conseguir atender a demanda programada para a fabricação de cédulas e moeda no exercício financeiro. Caberá ao Banco Central definir o cronograma para a compra, seguindo diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. O Brasil já havia feito encomendas de papel moeda no exterior em 94. Adivinha quem era que estava no governo em 94? Né? Só uma dica aqui, ó. Quando o Plano Real foi lançado. Só que quando o Plano Real foi lançado, havia um motivo, porque você estava trocando dinheiro de todo o país, então era muita coisa realmente para a Casa da Moeda conseguir fazer. E agora nós não temos esse caso. Nós temos uma maquinazinha ou outra que está quebrada ou que precisa ser consertada. E aí, imediatamente, primeira providência. Imagina, você tem uma máquina, você é chefe de uma produção. Uma máquina quebra. Aí qual a sua atitude como gestor daquela empresa, daquele negócio lá? Você para a fabricação e começa a comprar seu produto que você fabrica de um outro país, de uma outra empresa? Ou você manda consertar a máquina? Adivinha qual a opção que um governo entreguista toma? Por quê? É preciso pensar sobre isso, sabe? Você deixa de consertar a máquina, você adia o conserto da máquina e começa a importar dinheiro de outro país. É uma coisa extremamente entreguista. A notícia é confirmada também aqui pela Agência Brasil, no dia 15 de setembro de 2016, o mesmo dia da publicação dessa notícia aqui. Tá? E diz a mesma coisa, editou a medida provisória que autoriza para lá. Aqui nesse jornal aqui ele está comentando isso, inclusive com um certo ar de crítica, mas a Globo ainda não está fazendo uma crítica sensata ao governo golpista. A Globo também apoiou isso, então a crítica ainda não está muito clara. Eu garanto que se fosse a Dilma ou o Lula que tivesse feito isso, as críticas seriam bem maiores. E já para a gente ver uma crítica, eu vou ter que lançar a mão sim da oposição, vou dar a voz da oposição ao governo atual. Esse site aqui vocês têm que ler com cuidado, então a gente vai filtrar algumas coisas aqui, que é o site do PT na Câmara. Então ele diz o seguinte: o governo Temer autoriza o Banco Central a comprar papel moeda no exterior e enfraquece a Casa da Moeda. É claro, se a Casa da Moeda tem a obrigação de comprar, aliás, de fabricar papel moeda, e você abre concorrência com ela, então você não está fortalecendo a Casa da Moeda. Talvez, como eu falei, seria mais vantajoso você investir no melhoramento, aperfeiçoamento da Casa da Moeda. Porém,
Ele diz aqui o seguinte: ignorem a questão que é do PT, vamos só pensar nas ideias. Estamos discutindo a transferência de uma competência do Estado produzir sua própria moeda, terceirizando para iniciativa privada, o que pode ser o início para ser de forma definitiva depois que, com certeza, será para os Estados Unidos. Isso está dentro do conceito desse governo golpista de retirar a exclusividade da Caixa para administrar o FGTS e o fim do regime de partilha e a volta da concessão para o pré-sal. Prefiro entender que essa medida provisória está dentro de um contexto maior de... Vamos pular essa parte. O que me interessa aqui é o seguinte: uma vez que a produção do nosso dinheiro é uma questão de soberania nacional, entregar isso para instituições estrangeiras significa mais um passo para a privatização da nossa empresa, assim como as demais estatais que o governo para lá. Essa parte aqui me interessa. Temos expertise e condições de garantir a produção exigida pelo Banco Central. A Casa da Moeda do Brasil tem hoje o parque fabril mais moderno da América Latina, com capacidade para a produção de 3 bilhões de cédula e uma grande capacidade robotizada para cunhagem de moeda. E lembrando o seguinte também, pessoal, que essa última notícia do Aqui Agora fala mais uma vez que a última vez que o Banco Central foi autorizado a recorrer, aliás, a importação de moeda foi em 94 com o Plano Real, né? E aqui a gente diz o seguinte também: o Brasil normalmente ele exporta esse tipo de coisa, ele ganha dinheiro exportando esse tipo de coisa. Agora nós vamos ter que importar porque o governo atual não acredita na capacidade nacional de produção de moeda. É uma coisa extremamente preocupante, porque imagina, cada vez que ele vê uma máquina do defeito, ele para a produção daquela empresa e começa a importar coisas que aquela empresa produzia, beneficiando, gerando emprego no exterior e desprezando a capacidade nacional. É aquele tal de complexo de vira-lata, né? Desprezando a capacidade nacional de produção. Isso é muito típico, também está acontecendo em outras áreas, como por exemplo agora na área do petróleo, onde a Petrobras foi autorizada agora a importar plataformas, e isso é uma coisa que gera muito emprego no Brasil, agora vai passar a gerar emprego no exterior. Deixe seu comentário e a gente se vê então na próxima notícia. Um grande abraço.